Olá, eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje vamos aprender sobre o Teorema de Tales. Tales foi um grande estudioso e matemático que viveu há 600 anos antes de Cristo. Ele inventou uma técnica para medir pirâmides sem precisar escalá-la, usando somente a sua sombra. E o que o Teorema de Tales nos diz? Ele nos fala que em toda vez que houver paralelas cortadas por duas retas transversais, os segmentos formados serão proporcionais. Então vamos lá. Vamos mudar aqui a cor da caneta. Aqui nós temos as retas paralelas. A reta paralela A, B e C. E aqui temos as transversais em azul, representadas pela reta T e M. E aqui nós temos os segmentos, tá? Vamos pegar dois segmentos aqui, ó. AB, AB sobre BC, como está exposto aqui. E MN sobre P, MN sobre P. Aqui, pelo Teorema de Tales, nós podemos dizer que esses segmentos aqui, formados por duas frações, tá? Eles vão ser proporcionais. Como seria isso, professora? Veja só. Suponha que essa medida aqui é 2 centímetros, vamos supor. E aqui seja 3. Aqui seja 4 e aqui seja 6. Vamos transformar aqui agora. Ó. Vamos fazer aqui ao lado. Ó. Transformar na fração. A medida AB é 2 e a medida BC é 3. Igual a MN é 4 e a NP, desculpa, é 6. Muito bem, vocês podem ver aqui, ó, que elas não são iguais, certo? As medidas são diferentes, mas pelo teorema de Tales nós podemos afirmar que elas são proporcionais. Mas como proporcional? Veja só. Essa fração aqui, ó, ela é possível reduzir mais, que nós chamamos de simplificar. Você vai poder dividir em cima e embaixo por 2. Tá? Essa segunda fração aqui, ó. Então, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Então, vamos repetir a primeira. 2 terços igual 4 divididos por 2 dá 2. E 6 divididos por 2 dá 3. Tá vendo? As medidas aqui em cima, elas não são iguais. Mas a partir do momento que eu pego e simplifico essa fração aqui, ó, dividindo pelo mesmo número, tá? Elas se tornam iguais. Então, o teorema de Tales parte do princípio que os segmentos, tá, que são aqui formados por paralelas cortadas por transversais, as medidas entre essas paralelas que vão formar segmentos, elas não são iguais, mas elas vão ser proporcionais, tá vendo? E onde temos aplicação disso? Temos aplicação disso em vários campos de conhecimento que vocês conhecem, tá? Por exemplo, aqui vamos ver em casos de miniatura, tá? Vocês estão vendo aqui a Torre Eiffel, tá? Que fica lá em Paris, lá na França. A altura da Torre Eiffel, tá? Ela é de quanto? Ela é de 300 metros. A sua base, que é quadrada, ela tem quantos metros? 125. Daí pegamos aqui uma miniatura, ó. Uma miniatura, tá? Qualquer aqui, porque existem várias miniaturas, tá? A altura da miniatura é 0,12 e a sua base, que é quadrada, é 0,05 metros, ok? Veja só, aqui é 125 metros, aqui é 0,5 metros, 300 metros e aqui é 0,012 metros. O que nós vamos fazer aqui, ó, para provar que essa miniatura aqui, ela foi harmonicamente construída de acordo com o original. Tá? Não significa que as duas torres são iguais, mas que elas podem ser proporcional. Então, veja só o que vocês vão fazer. Nós vamos fazer que nem fizemos no exercício anterior. Nós vamos calcular, tá? Pelo teorema de Tales. Vamos montar uma fração aqui com a Torre Eiffel. Então, eu vou utilizar aqui, ó,
A altura da Torre Eiffel desculpa, pelo comprimento aqui da sua base, tá? Que é a distância aqui, que ela é uma base quadrada. É de um pezinho aqui da torre até o outro. E vou igualar. Igual a torre miniatura. Então, a altura da torre miniatura, quanto que é? 0,12 divididos pela sua base, que é 0,05 metros. Olha, gente, olhando aqui, eu não posso dizer que as duas frações são iguais, certo? De maneira alguma, mas eu vou poder dizer pelo teorema de Tales que elas são proporcionais. Como que eu vou poder provar que elas são proporcionais? Eu vou reduzindo essa fração maior aqui, que é as medidas da torre original. Então, eu vejo aqui, ó, esse número aqui, 300 e 125, ele é divisível pelo 5. Tá? Então, eu vou dividir por 5, tanto aqui o numerador quanto o denominador. Ao dividir aqui o numerador, eu vou encontrar quanto? 60, tá? E ao dividir 125 por 5, tá? Quanto que eu vou encontrar? 25, tá? Igual a 0,12 divididos por 0,05, certo? Ó, continuam diferentes, mas eu ainda estou afirmando pelo teorema de Tales que eles são iguais, tá? Então, eu vou continuar reduzindo aqui a primeira fração, ó, tá? Ainda podemos dividir em cima e embaixo por 5. Então, vamos dar continuidade, tá? Quanto que é 60 divididos por 5? É 12, né? 12. E 25 divididos por 5, quanto que é? É 5. Tá? Então, estamos continuando aqui, ó. Estamos se aproximando, quase deixando essas duas frações iguais, tá? Tem um mero detalhe. A primeira fração ainda é muito maior do que a segunda fração. Então, o que eu posso fazer agora? Esse 12, esse 5 para ficar igual, eu posso dividir ele por quanto? Por 100. Eu divido em cima e embaixo por 100, tá? Vou dividir em cima e embaixo agora por quanto? Por 100. Eu vou tentar deixar as duas frações iguais. Se elas ficarem iguais, significa que essas duas torres aqui, tanto a original quanto a miniatura, elas são proporcionais. Veja só, elas não vão ser iguais, mas vão ser proporcionais. Ao dividir 12 por 100, como que eu divido 12 por 100? Vamos ver aqui, ó, tá? Eu tenho 12 e está dividido por 100, porque toda fração é uma divisão. A vírgula do 12 existe, ela é invisível, está aqui ó, no calcanhar do 2. Como eu estou dividindo por 100, tem dois zeros. Eu vou ter que deslocar essa minha vírgula aqui na divisão para onde? Para a esquerda. Quando eu divido, eu vou para a esquerda, tá? Então, eu vou pular duas casas. Olha lá, ó, é dois zeros, duas casas. Uma, duas. Então, vamos colocar aqui o resultado, ó. Repito 12 e a minha vírgula invisível está aqui. Vou contar duas casas, ó. Uma, duas e tasco a nova vírgula. E para não ficar esquisito, eu venho aqui na frente e completo um zerinho, ó. Então, aqui vai ficar quanto, então? 0,12 divididos por 5. Como que eu divido 5 por 100, professora? Então, vai lá, de novo, juntos. Ó, repete o 5 e todo número tem uma vírgula, só que essa daqui está invisível, não tem necessidade de existir, porque depois dela só vem o quê? Números zeros. Então, por isso que eu não coloco o zero e não coloco a vírgula. Mas ela existe. E eu vou ter que deslocar ela quantas casas? Né? Vou ter que deslocar ela. Só deixa eu dar uma apagadinha aqui, pessoal. Que eu sei que vai ficar pequenininho. Não, não deu certo apagar. Então, vou de Ctrl Z. Deixa eu pôr a minha caneta. Vou pôr mais pertinho aqui que vai faltar espaço para a gente. Ó. Vou colocar os 5 aqui. Duas casas, a vírgula invisível está aqui, então eu vou contar. Uma, duas, coloco a vírgula e completo com o zerinho, tá? Então, aqui vai ficar 0,05 igual a, vai ficar apertado, 0,12, 0,05. Olha só! Não é que as duas torres
São proporcionais, mas no início, quando partimos aqui das frações de cada uma, elas não eram iguais, mas elas ficaram iguais no final, tá? Significa que as suas medidas são harmônicas, tá? Ela foi muito bem construída, aparentemente aqui vendo, não é o que tá nos revelando, né? Porque parece ser uma miniatura muito mal feita, tá? Mas pelas medidas aqui, elas são harmônicas, certo, pessoal? Vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui um exercício de aplicação do teorema de Pitágoras, ok? Então vamos lá. Em cada uma das figuras temos que A, tá? Veja aqui, nós temos a paralela A, temos a paralela B e temos a paralela C. E esses risquinhos aqui, ó, significam que essas retas elas são todas paralelas entre si, tá? E considerando as medidas dadas em unidades de comprimento, calcule o valor de x. Olha só, nós vamos fazer aqui, tá? O que nós fizemos no exercício anterior, lá da Torre Eiffel. Só deixa aqui eu colocar nossa caneta para a gente poder aplicar. Vamos ver se está funcionando. Nós vamos montar aqui, ó, duas frações, tá? Duas frações, que nem montamos lá no exercício da Torre Eiffel. Vamos fazer aqui, ó, a primeira fração. Vamos fazer aqui ao lado mesmo, ó. 40 sobre 100 igual 32 sobre x. Tá vendo? Montamos aqui a primeira fração, 40 sobre 100 e 32 sobre x. E o que a gente faz agora para resolver? Bem, toda vez que você tiver duas frações separadas por um sinal de igual no meio, você vai fazer uma multiplicação cruzada. Bem simples. E vou começar a multiplicar sempre aqui com a incógnita, que no nosso caso aqui é a letra x, igual a 100, que multiplica 32, tá? 40 vezes x e 100 sobre 32. Aqui vai ficar 40x igual 100 vezes 32 é quanto? 3.200. Esse 40 está multiplicando com x, eu passo ele para o outro lado na operação inversa da multiplicação, que é quem? A divisão. Corta um zerinho de cima com um zerinho de baixo, eu posso fazer isso na divisão, tá? E vai ficar o quê? 320 divididos por 4. Quanto que é isso? 80, tá? Então, essa medida aqui do x vai ser quanto? Vai ser 80. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Vamos fazer mais um? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, o que aconteceu aqui? Nesse exercício, o que ele nos diz? A figura seguinte indica 3 lotes de terreno com frentes para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A e paralelas entre si. Tá? Vocês estão vendo aqui as ruas, olha só. Tá? Rua A e rua B. As frentes do lote 1, 2 e 3, ó, 1, 2 e 3, para a rua A medem respectivamente 45, tá aqui, ó, 45, 60 e 75 metros. A frente do lote 2 para a rua B, ele mede quanto? Ele mede 72. E ele quer saber as medidas de frente para a rua B, do lote 1, que está aqui, ó, que é x, e do lote 3, que é chamado de y, tá? Então, aqui também está bem tranquilo de fazer. Nós vamos ter que calcular a medida aqui, ó, x e y. Então, vamos montar duas frações. Vamos fazer de 2 em 2. Primeiro, vamos achar o x, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, montando duas frações, ó, x sobre quem? Sobre 45. Igual a quem? 72 sobre 60.
Pessoal, eu não poderia montar aqui uma fração x sobre 45 igual a y sobre 75, porque eu estou com duas incógnitas diferentes para encontrar. Eu tenho sempre que ter uma incógnita só, não duas diferentes, tá? Por isso que eu escolhi montar duas frações e a segunda fração é com a rua aqui que eu tenho as duas medidas, ó, 72 e 60, tá? Com a quadra aqui que tem as duas medidas. Então agora fica fácil de fazer, ó. Eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Começa a multiplicar com o x, tá? 60x igual a 72 vezes 45, tá? Quanto que é 72 vezes 45? A gente vai fazer agora aqui, ó. Aqui fica 60x igual a quanto que é? 3.240, tá? O que nós fazemos agora? A gente vai pegar o 60, vai passar para o outro lado na operação inversa da multiplicação. Por quê? Porque ele está multiplicando aqui, ó, tá? Então, eu passo ele aqui para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo, tá? Ao dividir, eu corto um zerinho de baixo com um zerinho de cima, tá? E ao dividir 324 por 6, nós vamos encontrar 54. Então, significa aqui que esse x aqui, essa medida do x aqui vai ser quanto? 54, ok? Agora, a gente vai calcular o y, tá? Vamos calcular o y. Então, agora eu vou usar duas frações novamente. Vou usar a fração que eu tenho valores aqui, né? Que é qual? 72 sobre 60 igual a y sobre 75. Y sobre 75. Para resolver duas frações com sinal de igual no meio, multiplicação cruzada. E começa a multiplicar pela incógnita, pela letra. Então, vai ficar 60y igual a 72 vezes 75. Aqui vai ficar 60y. E ao multiplicar 72 vezes 75, tá? Vai ficar 5.400. Vou pegar o 60 que está multiplicando com y e passar ele para o outro lado, trocando a operação. Aqui, ó. Ok? Fica 5.400 divididos por 6, né? E 5.400 divididos por 6 é quanto? 90. Então, esse pedacinho aqui da rua, ó, tá? Ele vai ter 90 metros. Certo, pessoal? Bem, por hoje é só. E qualquer dúvida é só escrever e fiquem todos com Deus.